quando você está usando o Windows e alguma coisa trava, e aí você abre aquele gerenciador de tarefas, aí você clica no que você quer e clica ali em finalizar processo? Então, dá para fazer isso exatamente igual aqui, só que ao invés de uma interface gráfica, a gente vai fazer com comandos no terminal. Fala, Dev, beleza? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Root. O Root é referente à raiz da sua jornada, né? Tudo começa aqui. E eu sou a Jaque e eu vou trazer tecnologias, dicas e ferramentas para você dar aquele boost na sua carreira para poder chegar ao próximo nível. E nesse vídeo a gente vai falar mais comandos de Ubuntu ou de Linux, né? Muitos dos comandos que eu vou mostrar funcionam para qualquer distribuição. Eu já fiz um vídeo aqui para o canal falando de comandos para Ubuntu. São comandos que eu até utilizo alguns hoje, mas eu já não explico mais especificamente o que cada comando faz, porque eu já expliquei no outro vídeo. Então, se você não assistiu, corre lá, assiste, tá bem legal, é bem rapidinho e volta aqui pra gente ver essa continuação de comandos, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos começar com o nosso primeiro comando, que é o History. O History, ele mostra uma lista de todos os comandos que eu executei no meu computador até o limite desse histórico, né? O quanto que ele consegue mostrar. Então, se vocês verem a barrinha aqui, ó, olha o quanto que ela sobe aqui para poder mostrar o que eu já executei no meu computador. Então, se você executou uma sequência de comandos e não lembra como é que você fez isso, né? Como você chegou naquele resultado, você consegue rodar o History e ver esses comandos anteriores. Se eu fechar o meu terminal e abrir de novo e executar o History, ele puxa lá do histórico quais foram os comandos, né? Então, se uma outra pessoa estava utilizando aí o seu computador, você também consegue dar um History e saber o que essa pessoa estava executando no seu terminal. Bom, o History é um comando bem legal, até para você poder lembrar a sequência de arquivos, é para o que eu mais uso, né? Eu vou dar um Ctrl L para limpar meu terminal. Próximo comando é o DF. DF. O DF, ele vai mostrar o uso de espaço em disco, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, tá o barra, que é onde tá instalado o meu Ubuntu, né? Essa aqui é a quantidade de memória total, o quanto que eu tô usando, o quanto que tá livre e falando aqui que eu tô usando 2% da memória. Ele mostra tudo que tá montado, ok? O próximo comando é um comando bem legal, que é o DU. Bom, preste atenção, vou dar um PWD aqui. Eu estou na pasta Tasswin dentro de Home. Aqui dentro de Tasswin é onde está todos os meus projetos. Se eu entrar ali, por exemplo, em JS, deixa eu ver se tem algumas coisas aqui, olha. Tem algumas coisas aqui dentro, né? Então eu tenho várias pastas com muitos projetos ali, muitos projetos Node, com pastas Node Modules. Então se você rodar o DU aqui, ele pode demorar. No meu vai rodar rapidinho, né? Porque eu já rodei esse DU aqui antes, então ele guarda, é como se ele guardasse em cache, vamos dizer assim. E ele roda mais rápido, mas se você rodar aí pela primeira vez numa pasta que tem muitos subdiretórios, ele vai demorar um pouquinho. Por quê? Ele pega aqui da minha pasta atual, então a ponto aqui, ele tá se referenciando a essa pasta aqui, Tasswin dentro de Home, que é o meu usuário, certo? Então a minha pasta tá usando essa quantidade de memória em disco. Agora, ele vai olhar todos os subdiretórios. Então, eu tenho uma pasta chamada Personal Site. Dentro dessa pasta, eu tenho uma pasta chamada Public, que tem uma pasta chamada Images, que tem uma pasta chamada Blog. Entenderam a ideia? Ele vai olhando todos os subdiretórios e os subdiretórios dos subdiretórios. E ele traz aqui pra gente o quanto de memória cada diretório tá usando, né? Memória que eu digo, espaço em disco. Beleza? Então, se a gente for subindo aqui, ó, a gente consegue ver muita coisa. Agora, por exemplo, eu quero saber o quanto que a Node Modules dessa pasta Personal Site está usando. Se eu for rodando aqui por cima até eu encontrar essa informação, vai ser bem difícil, porque dentro da Node Modules tem muito subdiretório, certo? Bom, o que dá para fazer com o DU? A gente pode ir até a pasta Personal Site, por exemplo, e dar o DU aqui. Já vai minimizar a quantidade de coisas que ele vai mostrar, né? Por exemplo, se eu for dentro da pasta aqui src, cd src, e dar um DU aqui, vai ser mais fácil ele mostrar, né? Porque dentro da src tem
poucos diretórios. Agora, o que eu posso fazer em questão da Node Modules, né? Eu posso sair aqui da minha SRC, certo? Minha Node Modules está ali. Eu posso dar DU Node Modules, que aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer toda essa varredura dentro da Node Modules. E sempre a última coisa que mostra aqui é a pasta que a gente está especificando ou a pasta que a gente está dentro, certo? Nesse caso, como eu passei ali Node Modules, o último que ele está falando o total do Node Modules de espaço em disco é isso aqui. Agora, se eu der um DU aqui sem falar nada, a última coisa que ele vai mostrar aqui é o ponto. O ponto se refere à pasta atual que eu estou, beleza? Então, DU pode ser um comando aí bem versátil para você. Vou limpar aqui meu terminal. Próximo comando é o free. O free, ele vai mostrar a quantidade de memória usada, beleza? Mas memória é memória RAM. Deixa eu dar uma diminuída aqui para a gente poder alinhar essas informações, certo? Bom, beleza, aqui elas estão alinhadas. Então, aqui é o total da minha memória, aqui é o quanto que eu estou utilizando, o quanto que está livre, beleza? Se você tiver picos de uso de memória RAM muito alto, o comando free aí é uma forma fácil, né, de você ver o quanto que está sendo utilizado. Por exemplo, aqui eu não estou utilizando praticamente nada da minha memória RAM neste momento. O próximo comando é o top. O top, ele é parecido com aquele gerenciador de tarefas do Windows que a gente consegue ver lá o quanto de recurso da máquina que cada coisa está usando. Então, se a gente rodar aqui, a gente consegue ver aqui o uso de CPU, o uso de memória RAM e o que está sendo rodado aqui, né? No caso, por usuário. Então, se a gente observar aqui, né, o Tassin, que é o meu usuário, ele está utilizando essa quantidade aqui de recurso de máquina e tem o root aqui utilizando mais algumas coisas. Eu vou colocar para rodar agora um Node aqui para a gente ver o que acontece, né? Então, vou abrir aqui um outro terminal. Deixa eu ver o que tem aqui. Eu vou abrir esse Tassin bot aqui mesmo. Vou dar um npm start. E agora a gente observa aqui que apareceu mais algumas coisas. Olha só que legal. 86% do CPU e tinha aqui alguma coisa de memória RAM, né? Ele fica trocando a ordem toda hora, porque ele sempre tenta deixar em cima o que está mais utilizando recurso de máquina, né? E o que menos está utilizando vai ficando para baixo. Então aqui, se a gente observar, né, o meu usuário aqui está rodando alguma coisa que fica mudando aqui toda hora. Agora já desceu. Tem que mostrar rápido, que provavelmente é o Tassin bot que eu tô rodando ali no outro terminal, né? Só que como ele não tá fazendo muitas coisas aqui, não tem muito o que usar de CPU de memória RAM, né? Depois que eu startei, tá parado. Mas se eu estiver rodando alguma coisa que tá fazendo requisições, que tá sendo utilizado, a gente consegue ver esses números aqui se mexendo. Bom, o próximo comando, para sair disso aqui, né, só apertar Q, deixa eu dar um Ctrl L aqui. O próximo comando é o comando de manual. Então, quando você tem dúvida sobre um comando, por exemplo, né, como é que funciona exatamente o comando top? A gente pode abrir o manual do comando top, colocando man antes do top, man com N. Pronto, se eu der um Enter aqui, ele vai mostrar pra gente detalhadamente como o comando top funciona, né? Tem uma descrição dele aqui, como é que ele é usado e etc. Eu posso dar um man em qualquer comando, até no próprio man. Então, se eu rodar man, ele mostra aqui o manual do comando man, certo? Bom, deixa eu sair daqui. Sempre para sair dessas telas é só apertar o Q no teclado. O próximo comando é a gente utilizar o help. O help é o "-h" dos comandos. Então, por exemplo, a gente tem o comando apt, certo? Se a gente colocar o "-h" na frente, ele vai trazer de uma forma mais sucinta, mais rápida, né, o que é o comando apt e as formas da gente utilizar. Então, por exemplo, o apt, ele tem algum complemento, apt install, apt remove, e ele mostra aqui pra gente uma lista, né, desses complementos e o que cada complemento faz. Então, se você tiver em dúvida de algum comando, né, por exemplo, putz, o que eu coloco ali na frente do apt para poder remover um programa? Você pode rodar o apt-h e ele vai mostrar aqui pra gente, ó, existe o remove, que remove pacotes, a gente tem um auto remove, que remove pacotes automaticamente que não estão sendo usados, e assim por diante, né? A gente pode ir lendo aqui e descobrindo o que cada coisa faz. Bom, o
Próximo comando é o find. O find é um comando bem versátil que você pode acabar sendo salvo aí por ele em vários momentos. O find é uma forma da gente procurar arquivos ou diretórios, né? Então, primeira coisa, vamos procurar um arquivo. Eu vou entrar aqui nessa pasta personal site, né? Aqui dentro tem um site simplesinho feito em Node e tem alguns arquivos aqui. E eu quero procurar o arquivo index.js. Tá? Eu quero procurar em tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um find. Primeira coisa, eu tenho que falar em qual diretório que ele vai buscar. Eu posso falar para ele buscar dentro do src. Eu posso fazer isso aqui, né? ./src. O ponto é a pasta onde eu tô atual, tá? O ponto sempre se refere ao que aparece aqui no pwd. Então, isso aqui é o meu ponto. Então, eu vou dar um find ./src e aí eu vou colocar aqui na frente o que ele vai procurar, né? Eu vou falar que ele vai procurar aqui por nome de arquivo e eu vou jogar index.js. Vou dar um enter e olha só que legal, ele acabou de me falar que na raiz da pasta src existe um index.js. Se a gente entrar lá na src e der um ls, existe um index.js aqui, certo? Agora, se eu der um find ponto menos name aqui, index.js, ele vai procurar index.js em todo o meu personal site. Opa, eu ainda tô no src, certo? Deixa eu sair aqui do src. Agora sim, eu quero procurar nessa pasta. Então eu vou dar um find ponto apenas, né? Que eu tô referenciando a essa pasta aqui, personal site, e quero buscar index.js. Olha só que legal, vou dar um enter e ele foi buscar em todos os subdiretórios. Então ele encontrou muitos index.js em pastas dentro da Node Modules, por exemplo, certo? Isso aqui é bem legal para a gente conseguir encontrar arquivos, mas a gente também pode usar ele para encontrar diretório. Como é que a gente faz isso? Eu vou sair aqui, peraí, deixa eu ver onde é que eu tô. Tô na personal site, beleza. A gente também pode ver onde tá, né, com pwd. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou dar um find, vou colocar o ponto aqui que eu quero buscar dentro da personal site. Para buscar diretório, a gente tem que colocar um -type-d, né, para poder, o -type é de tipo, né, tipo, e o d é referente a diretório. Então eu tô falando para ele que eu tô fazendo uma busca por tipo de diretório, né, por diretório. E aí eu vou falar aqui que eu vou buscar o diretório por nome. E aí eu vou jogar o que eu quero buscar. Vou buscar uma pasta chamada Node Modules. Aí olha só que legal, ele encontrou tanto a minha Node Modules que está dentro de personal site, tanto as Node Modules que estão dentro de pastas dentro da Node Modules. Por exemplo, dentro da Node Modules existe uma pasta chamada mkdir, que provavelmente é de algum pacote que está instalado, e dentro dessa mkdir existe uma pasta Node Modules também. Então ele faz essa pesquisa de diretório, né? Então ele procura pastas com esse nome, tanto nessa rota que eu passei, né, que é o meu pwd, ou seja, tanto dentro da raiz dessa pasta aqui, personal site, quanto dentro dos diretórios que existem dentro dessa pasta, que é o caso aqui da Node Modules da raiz, beleza? Se você trabalha com terminal rodando Node, React ou usa o terminal no dia a dia para rodar processos, o próximo comando que eu vou mostrar para vocês pode ser até batido. Você pode até conhecer, mas ele é de extrema importância, que é o PS. O PS ele lista os processos que estão rodando. O PS ele tem alguns complementos que ajudam bastante, eu vou mostrar para vocês agora. Então a gente tem o PS aqui, né, mostrando que está rodando o meu ZSH, que é o meu terminal, e o próprio comando PS. A gente pode usar o PS com o A. O PS mais o A, ele lista por usuário, né, os processos de usuário, só que não mostra o nome do usuário. Se a gente rodar PS AU, a gente consegue ver o usuário e a gente também consegue ver algo muito parecido com o que o top mostra, né, que é o uso de CPU e o uso de memória. A grande diferença do PS para o top é que o PS é como se fosse um screenshot, né, um print daquele momento que eu rodei o comando, né, não tem nada rodando aqui em tempo real. Já o top ele mostra em tempo real, tanto que ele fica aqui aberto executando, né? E se alguma coisa muda, ele já atualiza aqui, já troca as coisas de ordem e etc. Vou apertar o Q aqui para sair, vou limpar o terminal e vou dar um PS AU de novo. Bom, a gente tem uma terceira letra que eu acho que é a mais importante pra gente, que é o PS
ao X. O X, ele mostra todos os processos que estão rodando, não só nesse terminal, né? Não que foram iniciados nesse console. Então a gente tem algumas outras coisas aqui, ó. Por exemplo, tem um Node rodando, tem o próprio PS-aux, tem o init, etc. Uma coisa muito importante que a gente tem que observar aqui é que cada coisa que está rodando, eles estão sendo organizados por um ID, que é esse PID aqui, certo? Esse número aqui único de cada processo. Por quê? A gente pode querer matar um processo. Sabe quando você está usando o Windows e alguma coisa trava, e aí você abre aquele gerenciador de tarefas, aí você clica no que você quer e clica ali em finalizar processo? Então, dá para fazer isso exatamente igual aqui, só que ao invés de uma interface gráfica, a gente vai fazer com comandos no terminal. Então, por exemplo, se eu quiser matar esse node aqui, é só eu dar um kill, de matar mesmo, e colocar o PID do processo, no caso 6717. Se eu rodar um PS-aux de novo, vejam que só tem mais um node rodando, né, que é esse 5273, o 6717 já era. Bom, o que acontece? Se eu tentar matar esse node aqui, provavelmente ele vai aparecer de novo. 52... Perdi o número, 5273. Se eu rodar um PS-aux, matei o node aqui, certo? Então não tem mais node nenhum rodando na minha máquina. Vamos fazer um teste de quão isso pode ajudar a gente? Só que ao invés de usar PS-aux, eu vou usar apenas PS-ax. Porque o U, né, ele mostra os usuários ali, e quando eu tô falando de comandos que eu quero matar ali, talvez eu não precise dos usuários, mas fique bem atento a isso, ok? Porque se o root estiver rodando alguma coisa que seja muito parecido com que o Tassim, que é o meu usuário, tá rodando alguma coisa, você pode acabar matando o processo errado usando apenas AX, né? Por isso que a gente coloca o U para ver os usuários, mas apenas o AX vai servir para o nosso exemplo aqui. Eu tenho um projeto aqui, deixa eu abrir ele aqui, Challenge Fix the Codes, esse aqui. Eu vou dar um yarn dev aqui, né, para ele ser executado. Então ele tá rodando. Vou abrir ele aqui no meu navegador para vocês verem, né? Ele retorna isso mesmo, é um array vazio, mas isso aqui é o que a gente sabe, né, que tá funcionando na porta 3333. Beleza? Agora o que acontece? Vou abrir aqui um outro terminal, deixa eu dar zoom aqui para vocês e vou rodar aqui o PS-aux. Olha só que legal, tanto de coisa que apareceu aqui pra gente, né? Como a minha tela é limitada aqui, né, e não tem um scroll aqui, não tem como eu ver exatamente o que aqui é o node que tá rodando, né? Então o que eu vou fazer? Rodar só o PS-ax. PS-ax fica mais fácil, então eu tenho esses dois carinhas aqui, ó, que são o nosso node rodando, e esse aqui é o PID de cada um, beleza? Bom, pelo navegador a gente consegue ver, né, que tá funcionando aqui, tá funcionando bonitinho o projeto, e eu vou fechar esse terminal. Só fechei o terminal. Vou lá no nosso navegador e vou dar um F5, né? Vou atualizar. Vejam que não parou de rodar o meu Node. E se eu vir aqui agora, vou abrir uma nova janela aqui. Deixa eu dar zoom. Vou lá de novo no mesmo projeto. Então, JS, esse mesmo projeto aqui, certo? Vejam que não tem nada rodando aqui. E olha só o problema. Se eu dar um yarn dev aqui de novo, ele me apresentou um problema. Por quê? Ele tá tentando rodar numa porta que é a 3333 e essa porta tá ocupada. Ela tá ocupada porque eu dei um yarn dev num terminal que eu fechei, certo? E aí, como é que faz agora, Jaque? Reinicia o computador para eu conseguir, né, achar o que tava rodando aqui, para eu parar o que tava rodando para eu conseguir rodar de novo? Não, aí que vem o detalhe, né? Então vamos aqui, vou rodar de novo o PS-ax, né? A gente tem esse node aqui rodando, vejam esse cara e esse cara aqui. São os dois nodes rodando, certo? O que eu vou fazer? Kill. E aqui na frente eu vou passar o PID de cada um, né? Então esse node aqui, ó, é o 12520. Espaço, e tem esse outro cara aqui que é o 12969. Vou dar um enter, vou dar um PS-ax de novo para vocês verem que aqueles processos eles foram matados, né? Não tem mais node rodando. Aí olha só que legal, se eu for agora no meu navegador e dar um F5, tá vendo que ele já demorou aqui, ó, que a bolinha tá rodando? Já era.
caiu o serviço, não tá mais rodando naquela porta, né? A gente parou o Node. Se eu vir aqui e dar um yarn dev, olha só, agora ele rodou. E se eu abrir de novo o meu navegador, né, e dar um F5, agora funcionou. Agora ele tá rodando. Então o PS, para poder listar os processos, e o Kill é uma ferramenta muito boa aí na tua mão para quando você bater com esse problema que eu mostrei agora, porque sem querer a gente pode acabar fechando um terminal que a gente tá usando, né, e ocasionar esse problema aí. O que eu fazia antigamente, antes de eu conhecer esses comandos? Eu mudava a porta do projeto. Mas tem uma solução bem mais fácil, mais simples e mais performática para o computador, se você tiver pouco poder de processamento aí, principalmente, né? Então eu espero que vocês tenham gostado de todos os comandos que eu mostrei para vocês. Espero que esses comandos eles facilitem a vida de vocês. E é isso, galera. Deixem um comentário aí de outros comandos que vocês conhecem, de outras coisas que vocês gostariam de ver. E lá na plataforma do Discover, né, na plataforma gratuita da Rocket City, tem um curso de comandos básicos de terminal que o Mike deu esse curso, né, que tá bem legal. Então vão lá conferir também. Vejo vocês na próxima e tchau, tchau!